A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, nós estamos na presença do Eterno para falarmos da sua palavra. Aqui em Mateus, ainda meditando acerca das bem-aventuranças. Hoje eu quero falar sobre os mansos. Versículo 5 de Mateus 5 diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, Jesus, no capítulo 11, versículo 29 de Mateus, ele diz que para que venhamos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E o que é ser manso? A palavra ser manso e humilde são palavras assim muito aproximadas, porém elas não são a mesma coisa, porém elas são semelhantes. E a definição da palavra manso vem de brandura de temperamento. Então é aquela pessoa branda, pacífica, aquela pessoa dócil, meiga, amável. Também aquela que consegue suportar ultrajes com paciência. Então, sem se irritar, sem ressentimento, ou seja, ressentir-se é sentir outra vez. O ele dá o sentido aí de algo que se repete, né? É um prefixo, o prefixo de ressentir. Então, a pessoa que fica ressentida, ela tende a ser vingativa, rancorosa, porque ela não é mansa. E também retaliações vingativas, né? Ou seja, aquela pessoa que vai dar o troco. O manso não é assim. O manso, ele é brando, ele se expressa com doçura, com suavidade. E Jesus é o exemplo perfeito do que é ser manso. Ele é manso e humilde, e ele é mestre. Ele pode nos ensinar, porque até a nossa mansidão e humildade, ela é incompleta, ela não é perfeita. A Bíblia fala de um homem que ele foi mais manso e paciente no seu tempo, mas no dia que ele se irou, e ele feriu a pedra, a rocha, 2 vezes com ira, porque também o povo tirou todo o seu equilíbrio, né? Milhões de pessoas ali murmuradoras, reclamando o tempo todo, e ele acabou naquele momento deixando de ser manso. E esse homem é Moisés, está lá em Números, capítulo 12, versículo 3. A paz, Senhor, minha irmã Adriana Abreu. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Então a Bíblia diz que no tempo de Moisés, ele era o homem mais manso que havia. Isso está em Números 12, 3. Mas no dia que Moisés se irou, ele perdeu a terra. E justamente é que diz aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós precisamos no Senhor, tá? Porque ninguém aqui está dizendo que é plenamente manso. Só Cristo foi. Cristo tendo todo o poder, sendo Ele o Todo-Poderoso, mas Ele não usa disso para revanche, para retaliações, né? Para destruir. Isso me remete a um fato que ocorreu antes de Jesus ser crucificado. Então ele desejou entrar por Samaria. Os samaritanos não permitiram. Então João e Tiago, que foram chamados filhos de Boné, filhos do trovão, antes da conversão perfeita deles, eles eram homens intempestivos, né? Homens que muitas vezes agiam por impulso. E eles falam: Jesus, Senhor, Mestre, quer que peçamos que caia fogo do céu? Então eles queriam
que aquelas pessoas fossem consumidas pelo fato de não terem permitido que Cristo adentrasse ou passasse por Samaria. E Jesus fala: esse não é o meu espírito, porque o Filho do Homem não veio, naquele momento ele veio para buscar, veio para resgatar, veio para salvar. Um dia ele virá como juiz, mas naquele momento ele veio como um cordeiro mudo, como uma ovelha. Como disse o próprio João Batista, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falando sobre mansidão, Isaías, no capítulo 29, versículo 19, diz que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Olha só, regozijar é sentir gozo outra vez, ou seja, gozo sobre gozo, alegria sobre alegria. Jesus diz que Ele nos dá uma alegria plena, uma vida abundante no Senhor, para aqueles que buscam a mansidão em Cristo. Salmo 25, 9 diz que Deus guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Porque o manso, ele também é domesticável. Ele é pacato, ele é... E aí eu vou adentrar na questão de que ele se parece muito com o humilde, né? E Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, eles podem ser ensinados, porque eles estão ali dóceis, eles são meigos, eles estão abertos ao conhecimento. Então, eles são como ovelhas, estão ali para aprender do Senhor, no caminho do Senhor. E o Senhor está para nos ensinar, o Senhor está para nos guiar. Aprendei de mim. Mas é necessário que nós tenhamos essa humildade, porque tem muita gente que não aceita o senhorio de Cristo na sua vida. Tem muita gente que diz: não, da minha vida cuido eu. E aí muita gente fala: eu vou para a igreja para pastor ficar dizendo o que eu tenho que fazer, e quando na verdade o pastor é Cristo. Tudo que nós buscamos e fazemos é pautado naquilo que Ele nos ensinou. Então, Ele tem um fardo, Ele tem um jugo. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Quantas pessoas estão no jugo do mundo? Isso está lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, né? Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Mesmo ali, sobrecarregado, vivendo uma vida de dilemas, de frustrações, de perdas, de uma vida de fracasso, de pecados. Mas mesmo assim tem gente que não se dobra diante de Deus para dizer: Senhor, eu quero o teu jugo. E o jugo, claro, as palavras elas vão adquirindo novos entendimentos, né? Novas compreensões, a palavra é viva. Então, inicialmente o jugo seria aquela canga, né? Que une, aquela junta que une os bois, por isso que se fala do jugo desigual. Quando um crente quer estar num jugo com uma pessoa que não está buscando ao Senhor, quando o fiel buscando ali um relacionamento com o infiel, vai haver ali um jugo desigual. Inicialmente seria isso, mas o jugo também era a interpretação que cada mestre ali em Israel, ele tinha. Então, haviam ali mestres e que eles tinham a interpretação da lei. Tinha até duas escolas muito conhecidas ali em Israel, e que alguns se inspiravam em uma e outros na outra. Jesus não fazia parte dessas duas escolas. Jesus, ele aprendeu do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E aí, queridos, ele sendo mestre, ele tinha a sua interpretação da lei, porque ele mesmo vai dizer no Sermão da Montanha: ora, vocês ouviram isso, amarás teu amigo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Quando ele se manifesta dessa forma, ele se posiciona dessa forma, ele está dizendo: olha, eu tenho uma compreensão melhor das Escrituras. Então, amarás o teu inimigo, interceda por aqueles que vos perseguem, porque vocês vão ser mansos. E o manso, na própria definição, eles não retaliam. O manso não é vingativo. O manso não dá troco. Não, o manso intercede.
O manso ora por aqueles que vos perseguem, porque o violento não, o violento vai lá e ele vai querer dar o troco por aquilo que alguém lhe fez, mas o manso ele não faz dessa forma. Vamos pegar outras definições aqui na palavra de Deus a respeito da palavra mansidão. No Salmo de número 37, versículos 8 ao 11, então, olha só como que a ira, a pessoa irada, a pessoa que impaciente, que vive aí muitas vezes na ira, no furor, essa pessoa ela é antagônica, ela é antônima, né? Da pessoa mansa. Por quê? Porque o Salmo 37, versículo 8 vai começar dizendo só: deixa a ira, abandona o furor, não seja impaciente, porque também o manso ele é paciente, ele espera no Senhor, ele aguarda no Senhor. E aí, certamente, olha o que diz a respeito daqueles que andam irados, daqueles que andam no furor, impacientes, não vai acabar bem, vai acabar mal. Quantas pessoas estão tendo a sua vida ceifada diariamente porque elas são violentas, porque elas são reativas, então elas muitas vezes, numa ação muitas vezes ruim no trânsito, alguém vai lá e fecha, a pessoa já violentamente sai do carro, parte para cima da outra e acaba acontecendo muitas vezes tragédias, porque as pessoas elas se iram, elas muitas vezes agem no furor, agem ali precipitadamente, elas são impacientes e aí acaba acontecendo o pior. E a gente tem visto isso diariamente, porque os violentos estão caindo à sepultura e os mansos estão permanecendo. Por quê, querido? Porque não adianta ser valente demais e ter a sua vida ceifada. Ou muitas pessoas aí ficando numa cadeira de roda, ficando paraplégico por um momento de ira. A Bíblia diz que a ira do homem não opera justiça, Tiago 1,20. Então, quando nós estamos irados, nós deixamos de ser mansos. Quando nós estamos irados, a gente começa a ofender as pessoas. O manso não, porque a definição da mansidão é ser brando, é falar de maneira branda, suave, meiga. Mas quando a gente está irado, a gente quer ofender, a gente quer ferir a outra pessoa. E aí, nesse momento, não tem justiça de Deus, porque eu estou estabelecendo a minha própria justiça, a retaliação, a vingança, que não pertence ao homem. E aí, por isso que muitos têm perdido a terra, por isso que muitos têm perdido a bênção, o milagre. E o Salmo continua dizendo que os que esperam no Senhor, esses possuirão a terra. E versículo 11 do Salmo 37 diz assim, os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância. Olha que coisa maravilhosa. Deleita-te no Senhor, Salmo 37, versículo 4, e Ele realizará os desejos do teu coração. Deleitar é como uma criança que está ali no colo da sua mãe. Então, diz que quando uma criança ela é amamentada, a mãe ali produz ocitocina e é uma substância de prazer, de alegria plena. Ela é muito saudável. Então, se deleitar no Senhor é receber a paz, tá? É receber uma alegria imensurável. É abundância de paz num mundo, num tempo de tanta confusão, num tempo de tanta obscuridade, num tempo de tanta violência. A gente vive num estado que é muito violento, Rio de Janeiro, onde a gente tem ouvido, né? Embora eu more em Guaratiba, que seja relativamente um bairro tranquilo, mas nós ouvimos, né? Pela televisão, pela internet, e ouvimos falar muitas vezes de atos violentos,
que acontecem na nossa cidade. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles têm paz, eles têm abundância de paz, eles se deleitam, eles têm prazer no Senhor, porque o Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo de seus corações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Então o manso, ele entrega tudo. O manso, ele confia no Senhor. E a mansidão também é a manifestação de sabedoria. Olha o que Tiago, no capítulo 3, versículo 13, ele diz. Ele vai fazer aqui uma comparação entre a sabedoria humana, que é diabólica, que na sabedoria humana ela é facciosa, na sabedoria humana as pessoas estão disputando, na sabedoria humana há guerra, há violência, mas na sabedoria que vem do alto, ela se mostra. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Então, quando eu sou manso, eu vou manifestar a minha mansidão através da forma como eu ajo, como eu trato o meu semelhante, pelo bom trato às suas obras, em mansidão, de sabedoria. A sabedoria do alto, olha só, ela é primeiramente pura, então não tem mistura não, porque ela vem do alto e a fonte é pura, ela vem de Deus, o Pai das luzes. Ela vem de Jesus e a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Então, depois, olha, a sabedoria ela é pacífica, a que vem do alto. Mas o manso, ele é pacífico, ele é suave. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é indulgente, ela perdoa, ela é compassiva, ela é misericordiosa. Ela é tratável. Uma pessoa mansa é fácil, ela é maleável, ela é flexível. É fácil de você conviver com uma pessoa mansa, porque ela é flexível, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, a mansidão ela é manifesta, querido. Então, eu posso dizer, eu sou manso. Aí uma pessoa pisa no meu pé, eu xingo ela. Eu sou manso. A pessoa fala mal de mim, eu vou lá no portão dela para querer brigar com ela. Ah, eu sou manso. Que mansidão é essa? Se eu reajo totalmente diferente do que é ser manso, que é ser brando, que é suportar os ultrajes com paciência. Não faltarão pessoas querendo nos humilhar. Não vão faltar pessoas querendo nos confrontar a nossa fé. Não vão faltar pessoas para desfazerem da gente. Mas a questão não são, a questão aqui não é o que as pessoas são, cada um dá o que elas têm. Mas é aquilo, o que eu sou em Cristo, como eu tenho reagido, porque a mansidão ela é submissa a Deus. É eu aceitar que Cristo seja o meu mestre e seguir o mestre e aceitar o seu jugo, aceitar o seu fardo, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus é o exemplo perfeito de mansidão, porque quando Pedro ali no Getsêmani corta a orelha ali de Malco, Jesus vai lá e coloca no lugar. Quando Pedro está ali, revoltado porque Cristo está sendo preso, Jesus vai falar para Pedro: Pedro, se eu pedisse, se eu quisesse, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, e Ele mandaria, mas eu não vim para destruir, eu vim para me entregar. Entendamos que ninguém pegou Jesus, ninguém o prendeu, Ele que se entregou, porque se Ele quisesse, quantas vezes tentaram pegá-lo no meio da multidão? Antes do tempo, as pessoas não conseguiam prendê-lo, mas naquele momento Ele estava se entregando como uma ovelha muda. Então que nós sejamos mansos, que busquemos no Senhor ser tratados, porque se
Muita gente tem ali o seu gênio muito forte, seu pavio muito curto, mas Jesus pode. Ele pode estender o teu pavio, Ele pode fazer com que você tenha um pavio aí mais longo, para você ser paciente, né? Longânimo, longo. Ele pode fazer com que você seja uma pessoa mais paciente. Ele pode, só Ele pode. Nós estamos aqui como discípulos, todos nós estamos aqui para aprender com Ele, para receber dele essa mansidão. Porque ao mesmo tempo, e agora eu vou finalizar, que Paulo disse para Timóteo que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Olha que coisa, porque é equilibrado. Porque se eu só recebesse poder, eu iria me tornar truculento, eu iria me tornar altivo, violento. Mas Jesus também me deu um espírito de amor. E o amor é que equilibra todas as coisas. O amor, queridos, é que dá o tempero para todas as coisas. Quando nós fazemos por amor. Por isso que o amor que a Bíblia ensina não é um amor que o mundo ensina. Porque aqui no mundo a gente aprende um amor que ele é barganha, né? É um amor condicional. Mas o amor ágape, ele não busca o seu próprio interesse. Paulo vai dedicar uma carta inteira para falar sobre o amor, que não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é um fruto do Espírito Santo. Então, quando nós amamos, então, Ele me deu um espírito de poder, de ousadia, mas Ele também me deu um espírito que ama, um espírito altruísta, um espírito que se doa, que ama incondicionalmente, porque amar o inimigo, o que o inimigo tem para que eu possa amá-lo, mas que ama, e um espírito moderado, né? Equilibrado. Por isso que a Bíblia fala, seja vossas palavras temperadas com sal, sal de menos é insosso. Comida, o nosso irmão Anderson, não sei se ele ainda está, mas ele estava, ele é um ótimo, como que eu posso descrever, né? Ele é um ótimo organizador de eventos e ele cozinha muito bem, então ele realmente faz com muita perícia, com muito primor, e ele entende sobre sal, né? Como a dona de casas também, nossa irmã Adriana, a dona de casa que está diariamente ali cozinhando, ela sabe que se faltar sal, pode ter todos os temperos, mas ela fica sem graça. Mas o sal revela o tempero que está ali naquela comida. Sal demais, você estraga tudo. Está bem temperado, mas você colocou muito sal, ficou intragável. Então, nós temos que ser dessa forma. Não podemos ser neutros, né? Nós não podemos ser omissos, nós não podemos nos calar, mas também nós não podemos ser violentos. Temos que falar uma verdade de paz. A verdade tem que ser dita sim, ela não pode ser calada. Mas a minha manifestação tem que ser com equilíbrio, com amor, porque eu tenho esse equilíbrio. Quando eu tenho, porque Deus nos deu, não é que eu tenho em mim mesmo, mas Deus nos deu a capacidade de termos ousadia, intrepidez, coragem, força e ao mesmo tempo o amor que tempera todas as coisas, que equilibra, e eu tenho domínio próprio. Sendo assim, queridos, podemos possuir a terra, podemos possuir as promessas, podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, para que nós não venhamos perder a nossa bênção. Então temos que ter equilíbrio, como a nossa irmã muito bem definiu. Equilíbrio é o que nós precisamos, sermos mansos. Porque ao invés de falar que é manso, para muita gente vai pensar, é um covarde, e é uma pessoa que não tem coragem. Não tem nada a ver. Manso, que age sim quando necessário, não é omisso, não é neutro, se posiciona, mas com o espírito manso e humilde, conforme o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo,
e Ele é o nosso Mestre. Fiquem com Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Shalom, graça e paz. Glórias ao teu nome, Jesus.